Gravando. Bom, então, na última aula a gente falou sobre o signo de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Paramos em Leão e estamos chegando agora no signo de Virgem. Aí a gente vai começar a falar no signo mais mal falado do zodíaco, que é o signo de Virgem. Esqueçam um pouco o que vocês ouviram falar aí, que o signo de Virgem é só chato, crítico, exigente, etc, etc. Vamos ir além um pouco, com certeza, muito mais do que essa questão desse horoscopismo que rola nas redes sociais e na internet. Então, todas as características que a gente for falar agora serão válidas para quem tem Sol ou Ascendente em Virgem, beleza? Sempre lembrando que estamos colocando, se a gente fala o Ascendente na primeira casa, que é a casa de Áries, estamos falando agora de Virgem. Pessoas que têm um Ascendente em Virgem, o Ascendente é o corpo, é a expressão física, é a aparência. Geralmente a galera que tem Ascendente em Virgem, ou homens ou mulheres, serão pessoas belas, terão belas curvas, tanto homem quanto mulher. Serão pessoas que estarão muito preocupadas com a sua aparência, com a sua estética, nunca vão sair mal vestidas, nunca vão sair desarrumadas, com cabelo despenteado e etc e tal. Podem ficar paranoicas com dietas, podem ficar obsessivas com a perfeição da estética, muito preocupada com a opinião também das pessoas. Então é muito comum o Ascendente em Virgem ser muito inseguro, muito inquieto e às vezes até tímido, mas na verdade ele está com medo, preocupado de sofrer alguma crítica, alguma repressão. O Virgem é um signo regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio, ele é do pensamento. Então o virginiano ele é muito curioso. Só que como ele é do elemento terra, por isso que a gente tem que entender a questão dos elementos, o Gêmeos é do elemento ar, também regido por Mercúrio. E Virgem é... E o Virgem é do elemento terra. Enquanto o Gêmeos ele vai ser muito mais teórico, muito mais mental, o Virgem também vai ser teórico e mental. Mas o Virgem vai tentar ir para uma prática, ir para uma sensação, ir para a experiência. Então, como o simbolismo do Virgem é uma mulher, e ele é um signo também da Terra, a Terra está ligada com o corpo. O Virgem ele vai pensar e vai querer experimentar. Então, ele é muito curioso. Pessoas que têm Sol ou Ascendente Virgem gostam de experimentar comida, gostam de experimentar pessoas. Essa fama de que o Virgem é assexuado, isso aí é muito equivocado, muito errado. O signo de Virgem, ele nasce na primavera. Se a gente for olhar, o símbolo dele é um M, parecido com o símbolo do escorpião, sendo que o M do escorpião tem um rabo que vai para fora e o do Virgem é mais contido. Se for olhar, parece até um peixe embutido dentro desse M. Então, o Virgem, ele carrega, por ser um signo mutável, o seu lado sagrado, espiritual, sim, mas ele também carrega o seu lado profano e altamente sexual. Então, há muitas associações do signo de Virgem com as prostitutas sagradas. Mas quando a Igreja Católica assumiu o poder, ela colocou o signo de Virgem como a palavra Virgem como uma coisa imaculada, sagrada, santa, intocada, perfeita, e o que etimologicamente não é essa origem da palavra Virgem, que quer dizer realizada em si própria. Então, as mulheres de Virgem, os homens de Virgem, são pessoas que têm uma tendência, um padrão de comportamento mais autossuficiente, mais independente. Então, eles seriam os solteiros do zodíaco. Isso dentro da nossa sociedade, hoje em dia não, mas no passado houve uma certa repressão, uma certa negação desse tipo de comportamento. Ainda hoje, ser solteiro é uma coisa, coitado, sozinho, não tem ninguém, carente, foi abandonado, excluído da sociedade. Então, o Virgem, como ele é a primeira figura humana do zodíaco, junto com Gêmeos, a figura humana ela tem um ego, ela tem uma vaidade, ela é preocupada com a opinião alheia. O Virgem ele é autocrítico.
E da mesma maneira que ele vai olhar para os defeitos, para os detalhes que existem no mundo, os erros, ele também fará essa autocrítica, essa autocobrança com ele. Então, isso vai começar na sua aparência, isso vai começar na sua escrita, na sua comunicação. Então, ele vai se autoanalisar de uma maneira muito cruel e muito punitiva, numa busca de estar sempre se autoaperfeiçoando, sempre sendo melhor, mas ele vai buscar a independência, ele vai buscar a autonomia. E como ele é mutável e é muito prático, dentro das suas relações humanas, ele vai tender a enjoar. Ele vai olhar para outra pessoa e falar, pô, essa pessoa não me oferece mais novidade, essa pessoa já não me estimula mais, já não... sempre a mesma coisa. Então, como ele é muito observador, ele facilmente vai ver como que é a pessoa na rotina, como é que ela se comporta. E como é um signo regido por Mercúrio, Virgem, de fato, como a gente viu na aula de dignidade, Virgem se exalta, fica domicílio em Mercúrio. Mercúrio é o planeta do pensamento. Então, são pessoas que aprendem muito rápido e, ao aprender muito rápido, elas efetivamente executam. Então, elas não são igual um touro que fica procrastinando, ruminando, ou igual um pisciano, viajandão. Não. O virgem, ele vai pensar e ele vai executar. Então, ele vai ter essa questão da limpeza, ele vai ter essa questão da organização, porque ele está preocupado, ele rege as entranhas do corpo. Então, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo é decisivo dentro da nossa saúde. Não é à toa que Virgem rege a casa 6, que é a casa também da saúde e a casa da rotina. Então, quanto mais a gente for organizado, quanto mais a gente for limpo e bem e saudável dentro dessa rotina, mais eficiente, mais produtivo eu serei. Então, essa é a primeira mentalidade virginiana. E aí, essa questão da crítica é porque o Virgem é o signo que vai discriminar. Então, ele que vai dizer o que é chato, o que é legal, o que é bom, o que é feio, o que é amarelo, o que é azul. É ele que vai colocar, de uma certa maneira, as coisas dentro das prateleiras no seu lugar para que a gente saiba aonde está cada coisa. Então, dentro dessa autoanálise muito grande, o virginiano pode se tornar muito racional. Por ele ser da Terra, ele também pode se tornar um São Tomé, aquele que tem que ver para crer. Então, até você argumentar e provar alguma coisa para o virginiano, você tem que ser realmente bom e mostrar que você sabe, porque ele está sempre te analisando, sempre observando os seus erros para te mostrar, olha, cara, você não é nada disso. Por isso que ele acaba se tornando um signo muito chato, porque ele também faz isso com ele, para que ele justamente não passe vergonha. Então, você vai ver muitos virginianos nerds, muitos virginianos estudiosos, muitos virginianos focados na saúde, porque a sua casa 7, seu descendente, cai em peixes. Então, ele vai acabar, como é que eu posso dizer, querendo ajudar, querer cuidar do outro. Por isso, o Virgem é o princípio da humildade. Um bom virginiano, ele tem que entender que ele é o garçom, ele é o serviçal, ele é mais uma engrenagem que vai fazer todo o sistema funcionar. Então, o virginiano, ele se sente muito feliz quando ele faz parte de alguma coisa e ele se sente útil. A sua participação, olha aí, participação dentro dessa parte, dentro desse fragmento, ele acaba sendo útil e eficiente. Aí o virginiano está bem, está feliz. Mas se ele não vê resultados naquilo que ele faz, se ele não ganha dinheiro, porque ele é um signo da terra, então ele tem desejos, prazeres para serem consumidos, ele também fica muito mal. E como ele é um signo regido por Mercúrio, planeta do pensamento, dependendo de como vai o pensamento dele, ele pode ficar muito doente, onde as neuroses mentais criem doenças psicossomáticas. Então, é muito comum você ver virginianos que, por problemas no trabalho, problemas de dinheiro, a mente fica tão agitada, tão confusa, que aí sobra para a saúde deles. Obviamente que se a sexualidade também não estiver bem resolvida, como eu falei, o virginiano ele tem uma natureza curiosa,
ele tem um desejo mutável, que uma hora ele quer uma coisa, daqui a pouco ele quer outra. Então, ele gosta de experimentações e ele tende a enjoar. Mas se ele não entender isso e se tornar um virginiano muito hipócrita, muito careta, achando que ele é santo, ele vai começar a projetar nos outros todos os defeitos e todas as neuroses que ele não quer assumir dentro dele. Então, isso é um comportamento que pode acontecer sim com o virginiano. E o outro lado sombrio dele também é a questão da hipocondria. Já que ele tem o signo preocupado com o corpo, com a saúde, né? Ele pode ficar tão preocupado e tão neurótico que bater uma dorzinha de cabeça, ele já vai no médico fazer chapa, tirar raio-x e assim, entope de remédio, achando que já vai morrer e etc e tal. Beleza? E aí? E a casa 2 do Virgem? Cai aonde? Em Libra. Olha que loucura. Tem muito libriano, tem muito virginiano que trabalha na música. Eu já fiz um estudo, dei uma pesquisada aí, tem muitos rappers que são virginianos, casa 2 em Libra, um signo venusiano, signo totalmente musical. Fred Mercury, olha aí, Mercury. Fred Mercury era virginiano, com Mercúrio em Virgem. Provavelmente ele colocou esse nome de Mercury para fazer uma homenagem ao seu signo, que é Virgem. Fred Mercury, um dos maiores cantores aí do mundo, virginiano. E outro cantor virginiano que me foge... a Amy Winehouse. Amy Winehouse, virginiana, cantora. Michael Jackson, virginiano, cantor. Então, tem muita gente de Virgem que vai trabalhar com arte, vai trabalhar com música, vai trabalhar com pessoas, vai trabalhar com comércio, vai trabalhar na justiça, vai trabalhar com coachings, vai trabalhar operando a mente das pessoas. Então, virginiano, quem tem Sol ou Ascendente em Virgem, a sua casa 2 cai em Libra. Então, é um ótimo negociante, pode trabalhar com beleza, com estética, pode trabalhar na justiça, pode trabalhar com pessoas no geral, então, e com arte, com pessoas, com grupo feminino, tudo isso está em aberto para pessoas que têm ascendente ou Sol em Virgem. Pode ser professor? Claro, casa 2, pessoas. Então, o virginiano ele vai ter que sair da toca dele, ele vai ter que se comunicar, ele vai ter que se relacionar para ganhar dinheiro. Se vocês forem voltar na minha aula, que eu explico a origem dos signos, eu falo que é em Virgem que a gente vai ter uma melhoria na agricultura, para depois essa agricultura ser comercializada onde? Em Libra. E a casa de dinheiro do virginiano é em Libra. Virgem não sai perdendo nos negócios. Virginiano é malandro no negócio, ele sabe fazer parceria, ele sabe fazer negócios em que sejam muitas das vezes proveitosos, tanto para ele quanto para o seu parceiro. Um virginiano empresário famoso aí, rico, é o nosso amigo Luciano Huck. Então, Luciano Huck, virginiano, aquela aparência toda bela, toda bonitinha, toda perfeitinha, a família perfeita, com a Angélica e seus filhos, é um grande empresário, é um grande negociante, e ele faz parcerias com muitas pessoas. Casa 2 em Libra. Se eu não me engano, o Luciano Huck é até sócio da Jovem Pan e de várias outras empresas. Então, fica a dica aí para quem tem Sol ou Ascendente em Virgem. Beleza? Casa 3, a casa dos estudos, da comunicação, vai cair aonde? Em Escorpião. Então, o virginiano, ele é aquele cara que vai esmiuçar aquilo que ele quer saber, aquilo que ele quer aprender. Ele vai estudar pra caramba, ele vai ficar obcecado, ele vai querer se aprofundar, ele vai querer investigar. Então, é só você colocar as palavras-chave do Escorpião aqui na área de estudo do Virgem. O virginiano também vai se interessar por assuntos esotéricos, por assuntos ocultos. Ele vai querer investigar a realidade no seu todo. Então, você vai ver muito virginiano que é realmente muito nerd, muito cabeça dura no sentido dele ser fixo, né, nos estudos dele. Ele vai até o fim, até onde ele puder ter realmente um profundo entendimento daquilo que ele está estudando. E aí a casa 3, a casa da infância, né, a casa da escola, olha que interessante, o virginiano, Sol ou Ascendente em Virgem, lá na escola também já vai ter suas paquerinhas e suas vida sexual começando muito cedo. Novinho, o pessoal de Virgem já tem lá as suas situações sexuais. Muitas das vezes pode acontecer de uma maneira
traumática, escorpião. Então, isso pode também gerar um pouco de paranoia e confusão na cabeça dos virginianos. Então, é importante aí que relembre a infância e veja como é que ficou essa área da sexualidade na infância. Isso é muito importante para todos os virginianos. O exemplo maior é o Michael Jackson, que é acusado aí por muitos como um pedófilo. Ou seja, provavelmente ele sofreu abusos na infância, casa 3 em Escorpião, e isso pode ter deixado várias paranoias e várias confusões na sua mentalidade. Aí, a casa 4, que é o fundo da alma, do Virgem, cai aonde? Em Sagitário. Olha que interessante. O virginiano, ele é aventureiro. O virginiano adora viajar. O virginiano gosta de filosofia, de conhecimento, ele gosta de expandir, ele quer enriquecer. Lá no fundo da alma, o virginiano se acha foda, porque ele lá no fundo ele é o Sagitário, ele é o Zeus, ele é o grande rei do Olimpo. Então é muito comum a gente ver pessoas de Virgem muito arrogantes, porque lá no fundo cai em Sagitário. Então elas se acham que a dona da verdade, a dona do conhecimento. Elas sabem de tudo, elas experimentaram tudo, elas já viajaram para vários lugares, elas enriqueceram. Então elas são a dona da verdade. Então é muito perigoso o virginiano, essa é a sombra dele também, porque a gente vai depois ver que a casa 12 do leão cai em, ou a casa 12 do virgem cai em leão. Então o povo de virgem é o mais vaidoso. Na aula de polaridades, eu expliquei para vocês que os signos eles terão uma energia compensatória. Então, por exemplo, se o leão ele é muito vaidoso, em virgem ele vai ser muito autocrítico e muito exigente. Se em Virgem ele é muito autocrítico e muito exigente, a energia vai ser compensada em Libra. Pô, peraí, se eu ficar muito exigente, eu não me relaciono com ninguém. Então, essa arrogância leonina, essa vaidade leonina, ela existe ainda no signo de Virgem, muito forte. E o virginiano, por ser muito inteligente, aí que ele vai se achar o último biscoito do pacote. Com esse fundo da alma em Sagitário, ele pode se achar o sabichão, o dono da verdade. O povo de Virgem não gosta de lugares apertados, lugares pequenos. Eles necessitam de caminhadas, de viajar a lugares abertos, estarem sempre próximo da natureza e fazerem exercício físico, correr, porque o virginiano ele é muito mental, ele pensa muito, então ele tem que se movimentar. Aí a casa 5 do Virgem, que é a casa da expressão, autoexpressão, a mais criativa, né? A casa de Leão, a casa 5 do Virgem cai em Capricórnio. Aí daí vem a timidez dos virginianos. Por quê? Capricórnio, Saturno, né? Então, o Virgem ele gosta de trabalhar. O Virgem, se ele encontrar o trabalho que ele ama, aí que ele vai ficar realmente workaholic, porque é no trabalho, Capricórnio, que ele vai sentir prazer. Ele não vai sentir muito prazer na baladinha, ele não vai sentir muito prazer em certas atividades que para muita gente é prazerosa. O Virgem vai sentir prazer no trabalho. Então, ele é o grande, sim, workaholic do zodíaco, porque no momento que ele descobre o que ele gosta de fazer, ele vai querer estar no topo, ele vai querer ser o melhor, ele vai querer fazer da melhor maneira possível, capricorniamente falando, que seja realmente elogiada por todo mundo, reconhecida por todo mundo e que tenha uma maestria. Então, o virginiano, ele é, sim, perfeccionista e até na hora de se divertir, aí que ele é meio travadão, meio parado. Mas isso não quer dizer que ele não seja, que isso dê a ele uma característica assexuada, mas dá uma característica do Virgem de não querer ter filhos. Casa 5 de Capricórnio, Saturno, é um planeta que não é um planeta fértil, é um planeta estéril. Então, o virginiano ele vai pensar muito, muito em ter filho ou não. Aliás, eu recomendo quem tem Sol, Ascendente Virgem, pensar realmente bastante se vai querer ter filho ou não. Porque pode atrapalhar justamente no trabalho. A casa 6 vai cair em Aquário. Aí é o interessante do virginiano.
Porque com a casa 6 em aquário, esse povo de Virgem está aberto a trabalhar com coisas criativas, inovadoras, trabalhos que envolvam tecnologia, trabalhos que envolvam informação, internet, computador, trabalhos que estejam fora da normalidade. Então, o povo que tem ascendente em Virgem ou Sol em Virgem pode trabalhar com qualquer coisa que ele possa ser funcional. O Virgem, eu brinco que ele é a gambiarra do zodíaco. Ele quer resolver o problema, ele quer encontrar soluções. É aí que ele se torna altamente produtivo. Então, eu nunca vou esquecer, eu estava em Manaus aí, na casa de uma pessoa, e aí tinha uma menina virginiana com Mercúrio em Virgem, na casa 10. A gente sabe que a casa 10 é uma casa poderosa, então Mercúrio já em domicílio e na casa 10 fica muito poderoso. E aí ela olhou o ventilador e falou, caramba, o ventilador não está funcionando. Ela, em 5 minutos, ela desarmou todo o ventilador e botou o ventilador para funcionar. Então, esse é o poder do Virgem. Ela foi humilde, ela foi serviçal, ela é inteligente, já tinha estudado robótica e o caramba, consertou o ventilador. Pronto. Agora, se ele ficar, eu sou foda, eu sou lindo e maravilhoso, batam palma para mim, aí ele entra na sombra de Leão e aí vai dar uma confusão danada para o virginiano, gerando até doença, neurose com aparência. Você vai ver muita gente com Sol ascendente em Virgem fazendo plástica, metendo a cara de botox, metendo silicone, porque está muito preocupado com essa perfeição que não existe. E aí a casa 6 em aquário, qualquer trabalho inovador, criativo, alternativo, autônomo, os virginianos estão liberados. Tanto que vocês vão ver muito povo com Sol ou ascendente Virgem trabalhando com o quê? Com astrologia, aquário. Casa 6 em aquário, esse povo que tem Sol ascendente em Virgem acabam trabalhando com astrologia. A própria Ana Maria Costa Ribeiro é Sol em Virgem, o Carlos Holanda é ascendente em Virgem, a Maína Mello é ascendente em Virgem. Então, tem muitos astrólogos com forte proeminência de Virgem no seu mapa. Aí, a casa 7 dos povo de Virgem, a casa do descendente, cai em Peixes. É aí que eu falo que o virginiano vai pegar todo mundo, Peixes. Ele não tem discernimento. Ele se mistura também com a galera. E ele tem pena, coitadinho, vou ajudar fulano, vou salvar ciclano, vou curar ciclano. Então, ele fica confuso nas suas escolhas amorosas. Por quê? É um planeta regido por Netuno. Netuno fala de ilusões, devaneios, sonhos. Então, um povo de Virgem, que já é muito autossuficiente, muito independente, fica idealizando e sonhando, literalmente, um príncipe encantado, uma princesa encantada, uma pessoa muito foda, e aí acaba se confundindo, aí se envolve com drogado, com alcoólatra, com pessoas que não têm nada a ver, confundindo o príncipe com a princesa. Olha aí, a Thaís confirmando, virginiana, essa confusão, essa dificuldade na escolha do seu parceiro amoroso. Então, o povo de Peixe, o povo de Virgem, vem justamente para se misturar, vem justamente para descobrir a compaixão, o amor, através das pessoas. Então, o virginiano, que é muito crítico, muito chato, ele vai ter que não ter preconceitos na hora de se relacionar. Então, é muito comum você, de repente, ver uma pessoa de Virgem, eu já vi muitas mulheres de Virgem, com ascendente Virgem, namorando com os caras muito feio, muito nada a ver. Não sei. Então, pessoal, esse povo de Virgem fica bem confuso, bem disperso nessa área dos relacionamentos. E aí, a casa 8 do virginiano, que é a casa da crise, cai em Escorpião. Ele é uma casa de transformações, é uma casa de crise. Aqui cai em Áries. Os virginianos, eles se tornam agressivos, eles vão para a luta. Quando eles se sentem desafiados, quando eles estão mal, quando eles estão em queda, é aí que o virginiano também vai para a batalha. Diz para o virginiano que ele não vai conseguir. Diz para o virginiano que ele é incapaz. Fala para o virginiano que ele é burro. Aí a casa 8 dele em Áries vem com força total e aí o bicho fica competitivo, fica agressivo, fica
até com dor de cabeça. E aí a galera vai para, literalmente, a batalha, beleza? Em crise, o virginiano fica agressivo. Isso é um grande detalhe. Então, pessoas que têm Sol ou Ascendente em Virgem, pressionadas, encurraladas, se tornam agressivas. A casa 9 cai em Touro. É uma galera também que vai ter uma dificuldade, vai demorar para fazer a faculdade, vai ser lento esse processo, vai repetir matéria, e vai ficar de putaria, e vai ficar demorando um tempo para curtir esse período. Também pode ter dificuldade em escolher qual faculdade fazer, porque, como eu falo, o virginiano mutável, ele tem várias vontades, vários desejos. E a Casa 9, como é uma casa de viagens para fora do país, também vai demorar para esse povo com Sol e Ascendente em Virgem, que lá no fundo é Sagitário, doido para viajar, mas para começar a fazer suas viagens para fora do país vai demorar. Por quê? Touro vai ter que acumular dinheiro, vai ter que ganhar dinheiro. Até ganhar dinheiro para poder viajar vai demorar um tempinho, beleza? E aí, com essa Casa 9, que é a casa da filosofia, da percepção da realidade, como a Casa 9 cai em Touro aqui, o virginiano, de novo, pode criar dogmas, pode criar preconceitos. Por quê? Porque Touro é um signo fixo. Por isso que a gente tem que ter bem claro essas ideias das qualidades cardinal, mutável e fixa, e os elementos. Porque se o Virgem tem um signo fixo e da Terra na casa de filosofia, mais uma questão do ver para crer, então ele vai procurar filosofias que lhe tragam resultados no mundo cotidiano, no mundo prático, mas por ser fixo, pode ficar cabeça dura, cheio da razão, cheio da certeza e dificuldade de mudar de opinião. O meio do céu do povo de Virgem cai em Gêmeos. Então, é o signo, de fato, mais versátil do zodíaco. Como eu falei, você vê virginiano artista, você vê virginiano advogado, você vê virginiano astrólogo, você vê virginiano garçom, você vê virginiano lavando carro, você vê virginiano no jardim, limpando jardineiro, você vê virginiano em qualquer lugar, trabalhando em qualquer lugar. Então, os bichos são realmente... pode trabalhar em qualquer situação. Escrever livro, na área da comunicação, o povo fértil para trabalho. A casa 11 vai cair em Câncer, então é um povo que gosta de amigos do passado, amigos acolhedores, amigos protetores, amigos que possam confiar os seus segredos, amigos que gerem uma intimidade. O virginiano quer pessoas próximas que ele tem intimidade, que ele possa confiar e relaxar. Então, é esse tipo de amizade que o virginiano se sente feliz. E a sua sombra, como a gente falou, é a sombra de Leão, o povo vaidoso, o povinho arrogante que se acha foda. Então, tem que diminuir essa sombra de Leão, porque é muito comum o povo com Sol ou Ascendente em Virgem ser acusado de ser arrogante, marrento. Aí eles falam, eu sou arrogante, eu sou marrento, eu sou tão simpático, eu sou tão educado, mas não está vendo a sombra de Leão, que não gosta de abaixar a cabeça, altamente orgulhoso, altamente soberbo e também agressivo. Lembrando, casa 8 do Virgem cai em Áries. Esse povo encurralado, apertado, fica agressivo. Em Libra. Ascendente em Libra, Vênus. Um ascendente positivo. Foi mal, galera. Quem tem ascendente em Libra ou Sol em Libra, vocês vão ver pessoas bonitas, tanto homens quanto mulheres. Mulherada que tem ascendente em Libra, toda bonita, toda cheia de curva. Homens que têm ascendente em Libra, passa na rua, a mulherada fica doida. Vocês vão ver pessoas de Libra branquinhas, de olhos claros. Por quê? Porque o Sol não fica exaltado em Áries, o Sol em Libra está em queda. O Sol em Libra está em queda. Então, pessoas que têm Sol ou ascendente em Libra podem procurar, podem dar uma olhada. São pessoas que são de pele clara, mais clara. Mesmo a pessoa negra, ela vai ser um pouquinho mais clarinha, beleza? E o que acontece? Bom, se o ascendente é em Áries, elas são pessoas altamente diplomáticas, altamente
educadas. São pessoas que chegam em qualquer lugar, falando com todo mundo, fazendo contato com todo mundo, sorridente, amável, sendo querida, aquelas pessoas que são lembradas. Chama fulano para festa. Pode ter certeza que tem Sol ou ascendente em Libra. Nos mitos de Hércules, que eu estou, inclusive, escrevendo aí no livro, o único mito que tem gargalhada e tem sorriso é o mito de Libra. Então, vocês vão ver muitas pessoas de Libras envolvidas com comédia, com palhaçada. São pessoas que fazem o outro rir, que fazem as pessoas se sentirem bem, que são amáveis, que são agraciosas. Não é só essa maravilha. Também são pessoas dependentes. Então, uma grande falha do libriano é a sua dependência emocional. Podem se tornar pessoas carentes e podem se tornar pessoas superficiais, evolúveis, já que é um signo do relacionamento e é do elemento ar. O libriano pode se relacionar simplesmente por se relacionar. Sabe aquela... Bora ver, não tem nada para fazer? Então, bora aqui dar uns beijinhos, bora aqui fazer um sexo, passar o tempo, o tédio. Então, o libriano pode ser acusado de superficial. É o signo dos contatinhos? É o signo dos contatinhos. Libriano é muito difícil não se envolver em triângulos amorosos, porque ele é um signo que vai ter que fazer escolha, né? E ele sabe que no momento que ele escolhe uma pessoa, ele vai ter que abrir mão de outra. Então, ele realmente vai ficar muito indeciso em com quem ele vai ficar. Então, nessa indecisão, é comum você ver o libriano ficando com as duas. Se possível, as três. Se possível, as quatro. Aí, coitado, o escorpião que leva a fama do safadão no zodíaco. Mas eu coloco o Virgem e o Libra como os dois signos mais sexuais do zodíaco, até porque eles nascem na primavera, no momento em que a natureza está muito fértil, onde os contatos humanos estão acontecendo o tempo todo, porque é em Virgem que a agricultura vai ganhar força e vai começar a seleção de alimentos para serem comercializados nas feiras que vão acontecer sob o signo de Libra. Então, as pessoas de Libra realmente elas são totalmente pró-relacionamento e elas podem se tornar muito manipuladoras, já que elas não vão para a guerra, já que elas são frágeis, são preguiçosas e são indolentes, elas podem fazer com que o outro faça as coisas achando que é ele que está fazendo, mas lá no fundo é o libriano que está por trás manipulando tudo. A gente vai ver isso claramente no caso da nossa querida presidenta Dilma, né? O Temer, seu vice é libriano, ficou ali só esperando o momento certo de dar o bote e assumir o poder. Então é muito comum a gente ver librianos envolvidos na política, muito comum o libriano envolvido na música, muito comum o libriano envolvido com arte, com poesia, com beleza, estética e justiça, advogado. Então, essas são profissões que a gente vai ver o libriano também envolvido. A sua casa 2, que é a casa do dinheiro, cai em Escorpião. Então, a gente vai ver muito povo de Libra envolvido com profissões envolvendo o sexo. Não adianta, o libriano é terrível. Assim também como o virgem. É muito comum a gente ver tanto virginianos, librianos, taurinos, muito envolvidos na área da prostituição. Então, os librianos podem sim cair nessa área, mas tirando essa questão sexual, o libriano também só vai trabalhar com aquilo que te dá tesão. Não um signo regido por Vênus, um planeta indolente, que gosta de prazer, que gosta das coisas boas da vida. Então, até na hora de trabalhar também, tem que ser aquilo que o seduza, aquilo que realmente mexa com as entranhas do libriano. Porque senão ele não trabalha. Essa é uma fraqueza do libriano. Ele é muito indolente, muito preguiçoso. Ele é diferente do touro, que também é da Terra, regido por Vênus, mas aí entra a questão dos elementos. O touro é da Terra. Então, o touro ele é preguiçoso, mas ele vai meter a mão na massa para ganhar o dinheiro dele. Ele rege a casa do dinheiro, mas o Libra não. O Libra é do ar, Vênus, na casa dos relacionamentos. Então, os relacionamentos dele podem ser vindo através de relacionamentos, Escorpião, através do sexo dele. Não necessariamente ser garoto de programa ou garota de programa, mas utilizar os seus dotes venusianos, das suas habilidades,
e da sua sedução para, de uma certa maneira, acabar ganhando dinheiro e obtendo os seus recursos. Então, o libriano é o sedutor do zodíaco, ele é o comilão. Ele é o signo que vai querer realmente se relacionar com todo mundo, mas para ter o din dele, só aquilo que ele ama, só aquilo que ele gosta. A casa 3 do libriano vai cair em Sagitário. Então, é muito comum a gente ver o libriano na juventude querendo também viajar, explorar o território, com o espírito aventureiro, se comunicando com todo mundo, falando com todo mundo, falando com pessoas mais velhas, se expandindo muito aqui já na juventude. Os librianos são muito sociáveis já na juventude, muito alegres, muito otimistas. É muito difícil a gente ver um libriano com Sol ascendente Libra ter tido, de repente, uma infância muito ruim, muito desagradável. Pelo contrário, jogos, diversão, competição, já estudo e viagens também já nesse período curto da vida. E aí, a casa 4, o fundo da alma cai em Capricórnio. Aí que está uma contradição estranha do libriano, porque lá no fundo da alma, ele é o bode. Então é muito comum a gente ver pessoas que têm Sol ou ascendente Libra se relacionarem muito, mas quando vai para a intimidade, se tornar uma coisa muito fria, muito distante. O Libra é do ar. Então, às vezes, ele não consegue manter essa intimidade, essa relação. Ele vai acabar se ocupando com outras coisas, com o trabalho, com o próprio status da vida dele e deixando o relacionamento que aqui começou muito agradável, mas quando entra na casa 4, na intimidade, vai para Capricórnio e ele acaba se tornando muito frio e muito distante. Então, é muito comum você ver muitos librianos também altamente workaholics, fundo da alma em Capricórnio, envolvidos em política, fundo da alma em Capricórnio, e pessoas que chegam a uma determinada posição de destaque de poder, donos de empresa, empresários, porque eles são, lá no fundo da alma, eles são ambiciosos. O libriano, ele é ambicioso na sua música, na sua arte, ele vai querer despontar. Não é à toa que a sua casa 5, que é a casa da sexualidade, da criatividade, está em Aquário. Na próxima aula, eu vou falar tanto dos mitos dos planetas, de novo, e vou falar sobre os mitos dos signos. Então, o mito de Aquário é Uranus, o criador. Então, a energia da criação, ela é muito fértil, a energia da sexualidade. E o Libra, a sua casa 5 cai em Aquário. O libriano quer experimentar todo mundo também. Então, o libriano não tem critério. Pessoas, né? Qual é a máxima do Aquário? Preto, branco, amarelo, não há discriminação. O libriano também não há discriminação. Ele vai se interessar por todo tipo de pessoa. Por isso que ele é acusado de ser leviano e superficial, porque a casa 5 dele é em Aquário. Então, apareceu uma pessoa com cabelo roxo. Vou ficar curioso. Caramba, essa pessoa parece ser diferente. Ela me chamou a atenção. Apareceu uma pessoa que toca violão. Pronto, casa 5 em Aquário. Tudo que é diferente, tudo que é novo, vai lhe chamar a atenção. Por isso o libriano é terrível, gosta muito de flertar e de paquerar, e vai conhecer gente na internet, vai conhecer em qualquer situação. Aí a casa 6 dos librianos cai em Peixes. Olha aí, uma casa de Netuno, um signo regido por Netuno, na casa da rotina de trabalho, mostra a dificuldade que quem tem Sol e ascendente em Libra tem em trabalhar. É um povo que demora para trabalhar, é muito sonhador, é muito viajandão, tem muita mulher de Libra, com Sol ascendente em Libra, que eu brinco que é a princesa adormecida, que está ali esperando seu príncipe acordar para ver se toma uma atitude e vai atrás da vida. É uma galera muito viajandona, por isso que tem que trabalhar aonde? Com moda, com estética, com beleza, com arte. É um pessoal que não pode você chegar para um libriano e falar: acorda, libriano, vai trabalhar. Não dá. Ele tem casa 6 em Peixes. Ele tem que acordar de manhã, tomar um chazinho, praticar uma yoga, meditar. Aí depois ele vai começar a trabalhar. Quando bater aquela intuição, aquela inspiração
dionísica, aí ele resolve trabalhar. Então, o pessoal que tem só ascendente em Libra é realmente viajandão na maionese. A casa 7 deles vai cair em Áries. Olha aí, se eles são muito dependentes dos outros, eles vão precisar de alguém que tenha energia de iniciativa. Vambora, Libriano, toma atitude, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vão para a batalha, vão para a guerra. É esse tipo de pessoa que eles vão querer atrair. Pessoas que tenham iniciativa, que sejam corajosas, que sejam independentes, para ajudarem eles a sair da inércia e da dependência. Qual é o problema disso? Podem atrair pessoas agressivas. Elas ficam muito indolentes, muito passivas, muito submissas, e aí pessoas acabam abusando delas e tendo um comportamento até agressivo. Bom, a casa 8 do Libriano cai em Touro. Qual é a neurose do Libriano? Os seus prazeres. Quando o Libriano está perdido, ele vai para a putaria generalizada. Beleza? Então, o que acontece? Ele acaba indo para a comida, para a bebida, para as drogas, para o sexo, gastar dinheiro, porque a casa 8 dele é em Touro. Então, é muito importante que os librianos observem esse comportamento autodestrutivo. Quando eles estão sem dinheiro, quando eles não têm o seu prazer garantido, quando eles não estão gozando, quando eles não estão curtindo, o libriano vai entrar numa crise profunda. Eu esqueci de falar do Virgem. A fraqueza do corpo do Virgem é o tornozelo, a circulação sanguínea, aquário, e também a cabeça, enxaqueca e insônia. E a fraqueza do libriano são os pés. Então, o libriano tem que ter cuidado com os pés e tem que ter cuidado com a garganta. Então, essas duas áreas, o libriano é frágil. Então, é muito comum isso aí. Libriano está em crise por falta de dinheiro, falta de sexo e procurar todo tipo de satisfação corporal para aliviar o seu sofrimento. Sua casa 9 cai em Áries. Aí lá fora o libriano muda. Sua casa 9 cai em Gêmeos. Aí o libriano é um signo que precisa aprender a falar outras línguas, porque se ele vai se comunicar, se ele vai se relacionar com muita gente, se ele se comunicar com outras línguas, ele vai se comunicar com muito mais gente, ele vai se relacionar com muitas pessoas. Como o libriano é muito indeciso e a casa 9, que é a casa de conhecimento universitário, cai em Gêmeos, os librianos também vão ter muita dificuldade para definir qual é a carreira universitária que vão fazer. Como geralmente rola uma pressão do outro, Áries, para que eles decidam qual faculdade vai fazer, porque o pai e a mãe, fundo da alma, é em Capricórnio, é muito duro, também não são pais que dão muita facilidade. É muito comum esse povo que tem Sol ou ascendente em Libra fazerem duas faculdades, Gêmeos, porque a primeira não era aquilo que eles queriam, aí acaba fazendo uma segunda para recompensar e procurar uma carreira que esteja mais alinhada com o que realmente eles gostam, porque a casa 2 desse povo é em Escorpião, eles querem ganhar dinheiro com aquilo que realmente lhes dá tesão e vontade. A casa 10 do povo de Libra vai cair em Câncer. Então, é muito interessante essa questão, porque o Libra não é um signo dos relacionamentos, então ele pode estar só preocupado em montar um lar, criar uma família. Você vai ver muita libriana que, às vezes, casou, virou mãe, meio do céu em Câncer, e virou dona do lar. Virou uma pessoa que cuida da casa. Virou apenas mãe. Você vai ver muitas pessoas de Libra, então, trabalhando em casa, meio do céu em Câncer, trabalhando com cura, trabalhando com cuidado de idosos, trabalhando com aliviar o sofrimento do outro, trabalhando com alimentação. Eu vou alimentar o outro, meio do céu em Câncer. Então, é muito comum o pessoal de Libra se casar cedo, já que como é que eu posso dizer? Já que é um signo das relações humanas. Sua casa 11, casa de amigos, cai em Leão, tudo a ver. Se o Libra é o signo de Vênus, das artes, da poesia, da dança, da música, obviamente que ele vai se interessar por amizades que tenham um brilho, por amizades também que possam trazer arte, dança,
poesia e também movimentar o próprio libriano, fazer ele sair também da sua dependência. Então, é muito comum você ver pessoas de Libra procurando pessoas que brilham bastante e elas não se intimidam de estar junto de alguém que aparece mais do que elas. O libriano sabe o seu lugar e sabe que ele precisa de outra pessoa e que ele tem que entrar em contato. E aí, olha que interessante, qual é a sombra do libriano? Virgem. Então, tem muito libriano que é o quê? Preconceituoso. Libra é um dos signos mais preconceituosos do zodíaco. Ele está muito preocupado com o belo, com a harmonia, com estética. Então, ele pode chegar e falar, fulano de tal é burro, fulano de tal é feio, fulano de tal não sabe nem se arrumar, não sabe nem usar, não sabe nem combinar as roupas. Então, libriano pode se tornar muito preconceituoso. Eu só vou me relacionar com pessoas que são parecidas comigo. O diferente, essa sombra de virgem, eu não vou querer me relacionar. Então, muita atenção. Pode gerar também toque. Vai ver muito libriano com mania de toque. Deixa toda a minha casa arrumadinha, tudo em harmonia, tudo em estética, beleza pura. Ninguém toca no meu para não sair do lugar. Deixa tudo em ordem. Então, a gente vai ver muito libriano também com mania de toque. O Hitler, ele era touro com ascendente em Libra. Exatamente, Lúcio. Ele tinha ascendente em Libra. E olha aí, todo o trabalho do Hitler era todo um trabalho estético venusiano de modificar a sociedade. Na cabeça dele, ele estava fazendo a sociedade ficar mais bela, mais bonitinha, mais um signo cardinal. Então, fica a dica também na questão dos relacionamentos. Todo mundo, hoje em dia, fala muito de relacionamento. Se Libra é um signo cardinal, um signo de movimento, o que faz os relacionamentos entrarem em declínio? A sua falta de movimento. Então, muitas das vezes, a gente vai ver aí pessoas se relacionando em relacionamentos completamente estagnados, mas elas estão juntas por uma dependência. Então, isso também é uma sombra de Libra, essa dependência emocional do outro e a falta de iniciativa. Sua casa 7 cai em Áries. E agora chegamos a Escorpião. Beleza? Bom, quem tem Sol ou ascendente em Escorpião? É só olhar o animal do Escorpião. O animal do Escorpião ele é pequenininho. Então, quem tem Sol ou ascendente em Escorpião são pessoas pequenas, pessoas baixinhas, pessoas truculentas. Maradona é Escorpião com ascendente em Escorpião. Olha o Maradona, pequenininho, jogava futebol, saía encarando todo mundo, dando porrada em todo mundo, pequenininho. Então, Escorpião é regido por Plutão e Marte. Então, ele é um signo também bélico, um signo agressivo. Então, pessoas que têm Sol ou ascendente Escorpião não confiam, não acreditam em ninguém. Porque ele é o signo da casa 8, o signo que vai falar da crise, das vulnerabilidades, dos tabus. Então, eles vão falar, bom, se eu tenho as minhas sombras, se eu sou também um filho da puta, todo mundo é filho da puta e todo mundo está escondendo alguma coisa. Então, ele sempre está na defensiva. Escorpião, Sol ou ascendente são pessoas que estão sempre na defensiva. Se ficarem muito na defensiva, podem criar paranoias e neuroses, já que é um signo que é regido por Plutão, o senhor das profundezas, o senhor do subconsciente. Então, o Escorpião ele é o signo que vai fazer a investigação daquilo que está oculto, a investigação daquilo que não é dito, daquilo que é invisível, daquilo que não é falado. Então, a psicologia, as ciências ocultas, a investigação, ser policial, tudo isso atrai muito Escorpião. Tudo que é proibido, tudo que está escondido, porque se Escorpião é regido por Plutão, senhor das profundezas, tudo aquilo que a gente não conhece vai interessar ao signo de Escorpião. Logo, ele está muito envolvido no mistério. Então, pessoas que têm Sol ou ascendente Escorpião são pessoas, sim, misteriosas. Pessoas que... O Escorpião ele tem tipo uma armadura. Então, são pessoas que têm características magrinhas, são pessoas magras, do corpo bem duro mesmo, bem esquelético. Você vai ver, assim, por exemplo, homens que têm o corpo bem dividido, os músculos bem divididos e são pessoas magras. Aquele magro mais musculoso. Esse é o corpo, o ascendente ou Sol e Escorpião. Pessoas pequenas, fortes ou magrinhas.
E a casa 2 do escorpião vai cair aonde? Em Sagitário. Esse povo gosta de ganhar dinheiro. Não faz o eixo touro-escorpião? Então, o escorpião também gosta de ganhar dinheiro. E não gosta de ganhar pouco, não. Gosta de ganhar muito dinheiro. Sagitário. Então, vocês vão ver muito escorpião, Bill Gates, se eu não me engano, Steve Jobs. Não, Steve Jobs eu não sei. Mas tem muito escorpiano que ganha muito dinheiro, que se torna milionário. Por quê? Sua casa 2 é em Sagitário. Vocês vão ver também muito ascendente ou sol em escorpião envolvido com professor. Aquele professor universitário que chegou até o doutorado e o maluco é maior autoridade e ganha dinheiro no ambiente universitário. Vocês vão ver muito sol, ascendente escorpião, professor. Vocês vão ver muito sol e ascendente escorpião, artista também, casa 2 em Sagitário, e o meio do céu cair em Leão. Então a gente vai ver, por exemplo, o menino lá, o Leonardo DiCaprio, escorpiano, ator, deve ter ficado bilionário, ganhou muito dinheiro. Então é muito comum a gente ver os escorpianos também nessa área. Plutão é o signo que fala do poder. Então quem tem Sol e ascendente escorpião emana sim uma energia de poder, um certo magnetismo, um certo sex appeal, em que as pessoas olham e falam, quero comer essa pessoa. Esse é o magnetismo do escorpião. E aí, se ele usar isso para fins negativos, ele pode se tornar o grande manipulador, o grande hipnotizador do zodíaco, porque ele também tem um grande autocontrole. Diferente do câncer, que tem as emoções à flor da pele e o peixe que chora, o câncer, o escorpião, ele pode ficar frio, completamente frio. Então, ele pode estar lá cheio de ódio no coração dele e sorrir. Ele pode estar cheio de amor e falar, não estou sentindo nada, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, essa carcaça que o escorpião cria pode chegar uma hora que ficar pesada. E aí não é à toa que ele é o signo da transformação, então ele vai ter que morrer e renascer, perder todo esse ego, todo esse orgulho, toda essa arrogância e se transformar sempre. Na casa 3 do escorpião, cai em Capricórnio. Então, na infância, na escola, o escorpião começa tímido, falando pouco, caladão, desconfiado, não confia em ninguém, os irmãos dele também não confiam muito, cada um ali no seu canto. É uma infância um pouco, os pais tendo que trabalhar, ficando sozinho, já tendo que se virar. Escorpião não é regido por Marte, Plutão, já desde cedo, Capricórnio, o escorpião vai ter que aprender a sobreviver, a dar o jeito dele e não depender de ninguém. Então, quem tem Sol, ascendente escorpião, logo cedo já vai ter que ir para a batalha, Capricórnio. E na escola é tímido, é discreto. Aí, a casa 4, o fundo da alma cai em Aquário. Esse povo de escorpião, lembra que a gente falou que pode se tornar um signo frio? Qual é o comentário que o aquariano, qual é a fama que o aquariano tem? De ser um signo frio. Então, lá no fundo da alma, o escorpiano é Aquário. Ou seja, ele quer liberdade, ele quer viver a criatividade dele, a autonomia dele, a independência dele, mas é aquilo. Se ele é ascendente escorpião altamente desconfiado, para ele levar para dentro do aquário dele, é muito difícil, é muito complicado. Então, o escorpião ele preserva o mundo íntimo dele com muito cuidado. Não é qualquer um que vai entrar no aquário dele. E ele não quer ser controlado, ele não quer muito respeitar regras, ele quer fazer o que ele quer, aquário. No fundo, ele quer fazer o que ele quer. Ele quer ter liberdade. Então, para se relacionar com o escorpiano, tem que dar muita liberdade e muito espaço para ele, porque ele já é meio desconfiado, então ele já corre atrás. E aí, a casa 5, que é a casa da criatividade, cai em peixes. Logo, esse povo de escorpião tem muita fantasia erótica. Isso não quer dizer que vai colocar em prática. É muito interessante isso. Tem muita pessoa de escorpião que é altamente reprimida, altamente travada sexualmente. Por quê? Porque o escorpião ele pode, como eu falei, ou ele é muito quente, ou ele pode ficar muito frio. Pode ter havido algum trauma, pode ter havido algum problema, alguma traição, alguma rejeição,
e deixou ele altamente frio, aquário, racional, não acreditando em ninguém, e cada um no seu mundinho. Mas, lá no fundo, casa 5 e peixes, ele tem muita fantasia. Não é à toa que a gente vai ver também muito escorpiano envolvido na música, como eu falei, nas artes, na dança, que a casa 5 cai em Netuno, cai em peixes, fica altamente criativo. E também, nessa questão do peixes, também não tem muito critério. Né? O peixe, a gente tem que lembrar disso, é o cardume. A energia de peixes é se misturar. Então, se cai aqui na casa 5 de peixes a energia sexual, o povo de escorpião também não vai ter muito problema em se misturar, não, na hora do sexo. A casa 6 é em Áries. E aí os escorpianos, eles precisam de uma rotina de trabalho altamente independente, aonde eles não tenham chefe, aonde eles não recebam ordens, aonde eles estejam no comando. Escorpião, regido por Plutão, por Marte, é um signo, Sol e Ascendente, que quer estar no comando na hora da rotina de trabalho. No fundo da alma, ele não é aquário, ele é rebelde. Olha o Maradona. Maradona chutou o balde e falou, meu irmão, faço o que eu quero. Se quiser cheirar uma cocaína e jogar o futebol, eu vou, e que se dane. Então, quando o escorpião ele bota uma coisa na cabeça dele, fundo da alma em aquário, ele vai fazer e que se for o resto. Então, ele precisa de uma rotina de trabalho onde ele tenha muita liberdade, muita autonomia, muita independência, onde ele seja o próprio dono do nariz dele e não tenha que prestar ordem para ninguém. Porque se começar a ter problema, o escorpião vai ter dores aonde? Na cabeça. E aí o escorpião vai sofrer de enxaqueca, insônia, dor de cabeça, porque ele está em crise. Então, o ponto vulnerável do escorpião, além dos órgãos sexuais, obviamente, é a cabeça. A casa 7 do escorpião cai aonde? Em touro. Olha aí que interessante. E aí, olha aí por que o escorpiano recebe a fama de o comilão do zodíaco, e não é nem bem assim. Porque a casa 7 do escorpião cai em touro. Então, os escorpianos, eles querem segurança, eles querem estabilidade no relacionamento, eles querem amor. Se touro é Vênus, o escorpião busca nos relacionamentos dele amor, afeto, carinho, cuidado e principalmente segurança. Então você vai ver muitas pessoas com Sol e ascendente escorpião que tiveram relacionamentos de longo prazo, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Touro, não é um signo fixo, não gosta de mudança. Então, são pessoas que estão muito preocupadas com estabilidade e segurança. Se é touro, obviamente, tem a ver com prazeres, então o pessoal de escorpião vai procurar pessoas que possam também oferecer prazer para eles. É muito comum a gente ver o povo de escorpião ficando preso a pessoas que lhe oferecem algum tipo de prazer, seja droga, seja o próprio sexo, seja o próprio dinheiro. Então, como o escorpião é um signo que lida com o dinheiro dos outros, com o recurso dos outros, é muito comum, sim, pessoas com Sol ou ascendente escorpião se conectarem, se relacionarem com pessoas que têm dinheiro. Casa 7 deles cai em touro. Então, eu já atendi, por exemplo, escorpiana que falava, eu fico com o chefe da empresa. Escorpiana que fala, eu fico com o dono do banco. Olha aqui, casa 7 em touro. Beleza? A casa 8 dos escorpianos, a casa da crise, é em gêmeos. E aí, olha que loucura. Os escorpianos que não falam nada, né? Quando eles eram crianças, eles eram tímidos, ficavam quietinhos. Quando eles estão em crise, eles falam pra caramba. Então, pode ter certeza, se você tem um amigo de escorpião que tem Sol ou ascendente escorpião, e ele te manda mensagem falando, amigo, amiga, eu preciso conversar, eu preciso trocar uma ideia. Pode ter certeza, o escorpião está mal, ele está em crise, ele está perdido. Tanto que em crise ele fica muito indeciso, ele não sabe o que fazer, qual atitude tomar. Aí acaba pedindo a opinião de um monte de gente, aí um monte de gente fala um monte de coisa, aí ele fica mais indeciso e não toma nenhuma atitude, porque ele também é um signo fixo, e aí ele também não gosta de mudanças, ele não gosta de transformações. Viu o escorpiano falando demais, pode ter certeza que ele não está bem. Então, além da cabeça, a outra parte que o escorpião tem que ter cuidado é com brônquios, pulmões e toda essa parte respiratória aí pode dar problema no povo de escorpião.
Sua casa 9 cai em Câncer. Então, o povo de Escorpião também pode ser muito influenciado pela família. Então, é muito comum você ver Escorpião que era de família evangélica, fica evangélico. Casa 9 em Câncer. Respeita a tradição da família. Escorpião que a família é da Umbanda do Candomblé, se torna da Umbanda do Candomblé para respeitar a tradição, a família. O conhecimento que a família passa para o Escorpião acaba influenciando ele por muito tempo. Então, é muito importante que os escorpiões também, principalmente nesse período do eclipse aí, revejam seus dogmas, seus preconceitos, porque ele é um outro signo que pode fechar a mente dele e achar que já sabe de tudo. Como a Casa 9 também é uma casa para fora do país, viagens para fora do país, é muito comum a gente ver o povo com Sol e Ascendente em Câncer viajar para fora do país, mas depois voltar para o seu país de origem, ou ficar lá fora sentindo muita saudade. Ah, eu quero voltar. Ah, eu queria voltar, querendo voltar para o seu país de origem. Bom, meio do céu em Leão. É um povo que, como eu falei, como eles têm ascendente escorpião, que é regido por Plutão e Marte, que dá muito magnetismo, sex appeal, com meio do céu em Leão, quando o povo de Escorpião chega, todo mundo percebe a chegada e a presença. São pessoas que vão ter um olhar muito característico. O olhar do Escorpião é geralmente bem enigmático, chama bastante atenção. E aí, com meio de céu em Leão, são pessoas arrogantes, pessoas vaidosas, mas também são pessoas que têm uma generosidade muito grande. Ou seja, se você for fiel ao Escorpião, ele vai ser fiel a você, mas também se você não for, aí você vai gerar um inimigo muito grande, porque ele também, como eu falei, ele não gosta de perder. Meio de céu em Leão. Escorpião é regido por Marte, signo da guerra, signo da competição. Ele não quer perder, ele não quer baixar a cabeça, ele não quer perder o reinado dele, ele não quer sair por baixo. Então é muito comum o povo de Escorpião estar sempre com o nariz também em pé, mostrar que está tudo bem, eu sou foda. É uma galera muito ambiciosa e que, obviamente, profissionalmente, pode trabalhar com arte, pode trabalhar com criatividade, pode trabalhar com música, pode trabalhar aparecendo, sendo youtuber, etc. E posições que estejam em liderança no comando, porque não vai também querer ficar recebendo muito desaforo de chefe, de patrão, não. A casa 11 vai cair em Virgem. E aí esse povo que tem Sol, Ascendente Escorpião é muito engraçado. Eles falam com diferentes grupinhos, Virgem, e esses grupos eles não se misturam. Você vai ver o cara que tem amigo no trabalho, amigo na faculdade, amigo na internet, amigo do bairro, são grupinhos diferentes. Então, o povo que tem Sol, Ascendente Escorpião se mistura com grupos diferentes e não mistura esses grupos. Cada grupo tem a sua afinidade, cada grupo tem a sua funcionalidade e cada grupo tem a sua especificidade. E qual é a sombra do Escorpião? A sombra do Escorpião é Libra. O Escorpião é muito carente. Então, ele pode meter essa marra toda de que ele é bravo, de que ele é sinistro, de que ele é poderoso, mas você vai ver muita gente de Escorpião com essa sombra de Libra e essa casa 7 em Touro totalmente preocupada com amor, totalmente focada em relacionamento. Terminou um relacionamento, já está emendando outro relacionamento. Está conversando com alguém aqui, está desenrolando com outro alguém aqui, mas tem os contatinhos aqui guardados, casa 12 em Libra. É por isso que o Escorpião tem essa fama de ser infiel, porque a sua sombra é de Libra. Já que o Libra é o signo dos contatinhos, o Escorpião acaba tendo a sombra de Libra. Pessoal, depois dessa profundeza escorpiana, me aprofundei, fui lá no fundo da alma, eu agora vou ter que expandir. Eu vou ter que avançar. Eu vou ter que descobrir uma nova visão da vida. Eu venci, pô, eu não morri, eu tô aí. Eu fui nas profundezas e voltei. E aí chegamos ao Sagitário, que é o signo regido por Júpiter, o maior planeta do zodíaco, o grande benéfico. Então, quem tem Sol e ascendente em Júpiter é aquela galera que tem um sorrisão na boca, está sempre rindo, está sempre de bom humor, está sempre feliz.
uma visão otimista, tudo vai dar certo, tudo é possível. Quem tem só o ascendente em Sagitário, mulherada pode ter peitão, bundão, perdão. Homem pode também ser tudo grandão, beleza? Então, o povo de Sagitário é grande em algum aspecto. Pode, inclusive, ficar gordão. É muito comum a gente ver sagitariano ou a Sol ou ascendente Sagitário bem gordão. Júpiter, Zeus, também é glutão. Ele também come pra caramba, ele também gosta de dar o banquete e ele gosta dos prazeres da vida. Então, o sagitariano ele quer viajar, ele quer expandir, ele quer ter acesso a outras culturas, ele quer ter acesso ao conhecimento, ele quer estar sempre crescendo. Ou fisicamente, você vai ver muito sagitariano halterofilista, preocupado com malhação, com o corpo. Você vai ver muito sagitariano que vai querer crescer economicamente, se tornar empresário, ficar rico, ter muitos negócios. Então, tudo no Sagitário, de uma certa maneira, é exagerado. Seus gastos são exagerados, seu consumo é exagerado, a sua sexualidade também pode ficar exagerada. O sagitariano pode ser o grande jogador do zodíaco, aonde ele faça aposta, não tem medo de perder, aí daqui a pouco perde, daqui a pouco ganha tudo de novo. Então, ele é mutável, muda de ideia. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, daqui a pouco não quer mais. E como é do fogo, o Sagitário perde o entusiasmo. Esse é o grande detalhe sagitariano. Ele, uma hora que está muito empolgado, muito animado com uma atividade, mas se essa atividade começar a ser muito difícil, não oferecer mais riso, não oferecer mais alegria, não oferecer mais possibilidade de expansão, as coisas começarem a ficar difíceis para o Sagitário, ele começa o fogo dele a diminuir e ele começa a perder, então, o interesse. E aí ele vai e parte para uma outra aventura, para uma outra atividade. Então, essa é a pior faceta do sagitariano. Também a arrogância, se achar o dono da verdade, sabe mais do que todo mundo, sai dando coice em geral, acaba oferecendo um grande sincericídio, fala o que as pessoas não querem ouvir, faz piada na hora que não é para fazer. Então, o Sagitário ele pode ser meio desengonçado. Vocês vão ver algumas pessoas com Sol e Ascendente Sagitário derrubando um monte de coisa por onde passa, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero fazer curso disso, eu quero fazer curso daquilo, porque o Sagitário ele representa a casa 9, a casa do ambiente universitário. Então, ele pode se tornar o grande estudante do zodíaco. Aquela pessoa que está 30 anos na faculdade, pode ter certeza que ela tem ou muita casa 9 no mapa dela, ou ela tem muito Sagitário no mapa dela. Ela quer ser sempre o eterno aprendiz, ela quer estar sempre descobrindo coisa nova, mas ela não está muito afim de ir trabalhar. Aí o problema do Capricórnio é justamente, do Sagitário é justamente esse, que sua casa 2, a casa do dinheiro, é em Capricórnio. Então, essa galera vai ter que trabalhar, vai ter que lutar para ter o seu próprio sustento, para ter o seu próprio dinheiro. Então, se você tem um filho de Sagitário ou uma filha de Sagitário, observe que eles têm dificuldade com a constância. É o mesmo drama que os Gêmeos. Querem fazer um monte de coisa junto. E podem desanimar. Isso pode também acontecer no trabalho. O Sagitário, a palavra vagabundo vem de vagamundo. E o signo que gosta de ficar vagando pelo mundo é Sagitário. Então, tem muito sagitariano que é vagabundo. O sagitariano não está afim de trabalhar, não está afim de fazer porra nenhuma, quer só ficar viajando, quer só curtir a vida, quer só ficar de bubuia. Mas a casa 2 dele cai em Capricórnio. A não ser que o sagitariano deu sorte, caiu numa família rica que possa bancar suas aventuras, de outra maneira ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ralar. E como está em Capricórnio, ele também é ambicioso. Só que exige tempo, exige continuidade, exige esforço. Então, estimule sempre as pessoas de Sagitário a irem para a batalha delas, a se esforçarem nos seus objetivos e, como eu falei, percebeu que quer desanimar, não deixa o sagitariano desanimar, tenta animar o fogo dele, trazer o entusiasmo. Como é um signo que tem a seta, né? O sagitariano precisa descobrir qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é o seu propósito. Enquanto o Sagitário não descobre nada disso,
ele vai ficar batendo cabeça, procurando um monte de aventura, procurando um monte de coisa para satisfazer, porque ele enjoa com facilidade, beleza? Mutável, ele vai querer logo uma aventura nova, uma novidade para entusiasmar ele de novo e poder trazer esse fogo, esse calor, essa vida de novo para o sagitariano, que muitas das vezes ele perde, porque o sagitariano ele quer novidade o tempo inteiro, senão o fogo dele apaga. A casa 3 dele cai em aquário. Então, o sagitariano já na infância já se comunica com muita gente. Então, ele é bastante comunicativo, fala com todo mundo na época da escola, tem vários amigos, é querido por todo mundo. E casa 3 em aquário também já tem uma arrogânciazinha intelectual e já se acha mais inteligente do que todo mundo. Não, sou mais inteligente, aprendo mais rápido e etc e tal. Então, é muito comum você ver o sagitariano repleto de amigos na sua juventude, na sua infância. Então, ele é bem sociável, bem amigável nesse período. O fundo da alma do Sagitário cai em peixes. Olha aí, ó. O sagitariano também é sensível e é daqui que vem a sua fé, é daqui que vem a sua capacidade de acreditar no impossível, é daqui que vem o seu altruísmo. Porra, eu preciso ajudar os pobres, eu preciso ajudar as pessoas mais humildes. Coitado, tá passando perrengue. Mas, ao mesmo tempo, como é o signo mais mutável do zodíaco, o último, o sagitariano ele é também confuso, ele também é perdidão. É muito comum a gente ver as pessoas de Sagitário chorando lá no cantinho. Ai, meu Deus, eu não sei para onde ir, eu estou perdido, e agora? E ficar totalmente inertes, parados, assustados, sem sair do lugar. Então, povo que tem ascendente de fogo, isso é muito interessante. Ou Sagitário, ou Leão, ou Áries. As casas de fogo, que são casas importantes, que é as casas de água, perdão, que é a casa 4 e a casa 8, e a casa 12, nessas pessoas que têm ascendente de fogo, essas casas caem no elemento água. Então, elas projetam uma imagem de fogo, uma imagem de autoridade, de marra, de poder, mas no fundo elas são sensíveis. E a mesma coisa é o Sagitário. No fundo da alma, ele é peixes, ele é muito sensível, ele é muito chorão, inclusive. A casa 5 do Áries, do Sagitário, a casa 5 do Sagitário é em Áries. O Sagitário é outro que é altamente esportista, altamente competitivo. Sagitário adora esporte, adora se divertir. Então, ele precisa estar se movimentando, lutando, dando porrada, gastando a adrenalina dele, competindo, para ter um passatempo, para ter um hobby. Senão, o sagitariano ele também vai ficar altamente mal-humorado, estressado, chateado, porque ele não está canalizando, não está se divertindo, não está gastando essa energia bélica que ele tem. O sagitariano ele é muito impulsivo, muito do fogo, bebeu uma cervejinha aqui, Áries, né? Bate aquele entusiasmo, bate aquela alegria, os bichos ficam muito eufórico, muito animado, cheio de aventura, cheio de atitude, pronto para qualquer novidade. Então, casa 5 em Áries, tu pode chamar o sagitariano para qualquer putaria, para qualquer loucura, para qualquer festa, que ele vai lá, bora, vambora, vambora. Essa é a energia do Sagitário. Aí a casa 6 dele cai em Touro. Tadinho do sagitariano. Aquele signo que gosta de aventura, que gosta de viagem, que gosta de novidade, a casa da rotina e do trabalho dele cai em Touro. Então, geralmente, os sagitarianos vão ter que ter um trabalho mais rotineiro, mais repetitivo, onde haja uma continuidade, aonde eles possam justamente ganhar, obter os seus recursos. E aí, esse povo de Sagitário, olha que loucura, pode trabalhar com a terra, pode trabalhar com arquitetura, com venda de imóveis, pode trabalhar com permacultura, pode trabalhar com trabalhos que envolvam também a voz, a garganta, vendas, publicidade. Vocês vão ver muito sagitariano envolvido com publicidade, até também trabalhando com arte, trabalhando com mídia, porque a casa da rotina de trabalho cai em Touro, Vênus. Então, o sagitariano também tem esse lado artístico. Angélica, Silvio Santos. Olha aí, o Silvio Santos, para mim, é o protótipo maior do sagitariano. E quem quer dinheiro? Silvio Santos possui o baú da felicidade.
Todas essas características são bastante sagitarianas, bastante jupiterianas. A casa 7 de Sagitário cai em Gêmeos. Se o Sagitário é o signo que preza pela liberdade, ele é um signo mutável, que pode mudar de ideia a qualquer momento, é óbvio que quem tem casa 7 em Gêmeos, né, vai ser difícil manter aqui uma monogamia, vai ser difícil manter uma fidelidade. São pessoas que são altamente atraídas por novidades, são altamente atraídas por pessoas inteligentes, pessoas que saibam conversar. E o Sagitário, essa mutabilidade, essa casa 7 em Gêmeos, eu diria que muitos, tanto homens como mulheres, são altamente bissexuais. Haverá também uma curiosidade sagitariana muito grande para se relacionar. Então, entrou em contato, conversou, as ideias bateram, o brilho do olho do Sagitário já vai bater, casa 5 em Áries, já vai bater aquele fogo, e o sagitariano já vai ficar nervoso. Mas, da mesma maneira que esse fogo se entusiasmou muito rápido, casa 7 em Gêmeos, pode também se esvair muito rápido e perder o interesse também aqui com muita facilidade. Casa 7 em Gêmeos é muito comum a gente também ver o sagitariano com mais de um contatinho, às vezes com 3, 4, 5, vários contatinhos. Sagitário também é o signo dos contatinhos, porque a casa 5, a casa do sexo dele é em Áries, ele não tem nenhuma timidez, nenhuma vergonha de expressar sua sexualidade, ele simplesmente vai lá e age. A casa 8 do Sagitário cai em Câncer. Aí, olha aí, mais um posicionamento de alta sensibilidade sagitariana. O sagitariano, quando está em crise, ele fica altamente rancoroso, altamente magoado, muito triste, muito mal, e se fecha, e se recolhe para a família, e tem uma dificuldade enorme de perdoar. Por quê? Porque a sombra de Sagitário é Escorpião. Então, o Sagitário carrega as energias negativas de Escorpião, que é a dificuldade de perdoar, o desejo de vingança, o desejo de estar no controle do poder, beleza? Bom, e a casa a casa 9, perdão, até me perdi. A Lorena falando doideira aqui, até me perdi. Bom, a casa 7, eu estava falando na casa 7 de Gêmeos, a casa 8 de Câncer, casa 9 em Leão. Pô, o povo de Sagitário adora viajar para fora do país. Aí, quando eles viajam para fora do país, eles brilham, eles se divertem, eles namoram, eles transam, eles tiram onda lá fora. Então, é altamente benéfico para o sagitariano viajar para fora do país. E a casa 9 é a casa da faculdade, com essa casa 9 em Leão, muitas das vezes o sagitariano cria uma expectativa muito grande com o ambiente universitário, e aí, como é Leão, tem que ser muito foda, a faculdade tem que brilhar, tem que ser legal, e aí não é isso que acontece, e aí o sagitariano fica bastante desanimado com o ambiente universitário, apesar de que ele é o signo da universidade. Então, isso vai ser uma contradição, uma confusão, porque ou o Sagitário gosta muito da faculdade, casa 9 em Leão, ou ele não vai gostar nada. E aí, o meio do céu dessa galera cai em Virgem. Olha que interessante, Sagitário, seu meio do céu cai em Virgem. Então, ele é o signo mais preocupado com crítica. Sagitariano morre de medo de ser criticado e ter os seus defeitos apontados. Ele é um signo também vaidoso, um signo que vai querer sempre se mostrar o seu melhor, sempre está na vitória, sempre está no comando, está no poder. E aí, como ele está em Virgem, no trabalho, o capricorniano, o sagitariano acaba tendo que trabalhar muito e fazer tudo direitinho para não ser chamado a atenção. Ele que é altamente espalhafatoso, altamente exagerado, altamente ansioso, ele vai ter que, no trabalho, apresentar bons resultados. Se ele apresentar bons resultados, se ele mostrar que ele é útil, que ele é eficiente, o sagitariano vai longe. Mas se ele não tiver estudado, se ele não se sentir seguro naquilo que ele faz, ele não vai fazer nada, porque ele sabe que se ele botar a cara, as críticas serão enormes. Então, ele tem que fazer bem feito. Ou ele faz bem feito, ou ele não faz. Então, meio do céu em Virgem, para o Sagitário, é uma cobrança enorme. Todo tipo de trabalho burocrático, de organização, trabalho nos bastidores, trabalho que envolvam a mente, também
é altamente benéfico para o sagitariano. A sua casa 11 vai cair em Libra. O Sagitário não gosta de brigar com os amigos dele. O Sagitário é aquele signo que é o camarada do zodíaco. Ele vai querer falar com todo mundo, ele vai querer ser amigo de todo mundo, ele vai querer sorrir para geral, ele vai querer que todo mundo goste dele. Inclusive, ele vai ser aquele signo que vai chegar para o outro signo e falar: pô, meu irmão, tu tá brigado com o ciclano? Vamos lá, cara, vamos fazer as amizades, vamos ficar de boa, para de palhaçada, vamos todo mundo ser amigo, vamos fazer aquele banquete, fazer aquela festa e todo mundo ir para rave. Então, o Sagitário, ele tem esse lado bom vivant. E a sua sombra, como eu falei, é a sombra de Escorpião. Então, o Sagitário, ele vai ter muita dificuldade de mostrar fraqueza, muita dificuldade de perder, muita dificuldade de aceitar a derrota, de aceitar também uma traição, sendo que ele também vai pagar na mesma medida. Pode ter certeza. Se tu pisou no pé do Sagitário, ele vai pisar no teu pé na mesma maneira que você pisou. Se você trair ele, no dia seguinte, ele vai te trair da mesma maneira que você o traiu. Então, o Sagitário, ele tem esse senso de justiça, né, muito grande. Então, de uma certa maneira, ele não vai deixar passar batido as mágoas que ele vier a ter no dia a dia da vida. Enquanto chega mais um teste, irmão. Agricultura orgânica, agricultura celeste. Enquanto a ignorância cresce, enquanto o gelo se derrete, enquanto a vida se repete, irmão. Você sabe